Olá, meu bem! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Juliana Góes Podcast, esse lugar para a gente falar das nossas emoções, da nossa mente, do nosso coração, de autodesenvolvimento, inteligência emocional e do despertar, né? Do despertar que está ali conectado com o autoconhecimento. E é um caminho que eu sou apaixonada, que transforma e transformou a minha vida. E hoje parte da minha missão, ou do meu propósito, como viemos assim conversando, gira em torno disso. Espero poder te ajudar a clarear suas ideias, te fazer se sentir mais confortável na sua própria pele e habitando as suas emoções. É isso, que parece às vezes que as emoções nos habitam de uma forma que elas se tornam maiores do que nós. Ufa, mas não precisa ser assim. Então, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Se você chegou agora, lembra de seguir o podcast. Tem episódios novos todas as segundas-feiras, às 18 horas. Você pode me ver, você pode me ouvir. E é sempre uma alegria imensa estar com vocês, porque querendo ou não, o que eu trago aqui é uma maneira de refletir sobre coisas do dia a dia, para vocês terem ideia. Tudo começou, né, com essa diária de gravação. Estamos aqui gravando alguns episódios e o meu caderninho que costuma estar aqui do meu lado. Né? Então eu sentei, a equipe montou todo o cenário, então a gente tem a Mari, o Pedro, o Rani, ali tá ali nos bastidores, e a gente costuma trabalhar dessa maneira, tem as câmeras, a iluminação, eu tô aqui na minha sala, e eu gosto de ter um papel do meu lado, uma caneta, geralmente é o mesmo caderninho. Quando começou esse podcast há mais de um ano, era um outro caderninho que acabou, eu escrevi ele inteiro, eu gosto de guardá-los depois, porque daqui saem muitas ideias. E confesso até que para escrever esse meu segundo livro, que vem em novembro, eu usei bastante as minhas anotações. E se você pegar as minhas anotações, se você pegar o meu caderninho, vamos dar um passo para trás. Antes disso, se eu te entregasse o meu caderninho que acabou, você vai ver que ele tem a capa roxa, tem umas escritas indianas em sânscrito, tem a figura ali de Ganesha. Quando você abre ele, você imagina o quê? O que tem no meu caderninho? Como ele é? Quais cores tem ali ou não tem cores? Como que é a minha letra? Como são os meus traços? Como que eu organizo as minhas ideias? Como será que é para você isso? Porque eu tô aqui do lado, eu não sei se dá para vocês verem na imagem. Imagino que não dê para ver com clareza. Mas, gente, é uma loucura! É o tipo de coisa que se eu olho, só eu entendo. E se você olha e fala, nossa, mas isso é o que passa na cabeça dela? É. Só que vamos dar alguns passinhos de novo para trás. O que acontece? Nesse episódio, eu quero que você pense sobre como a sua cabeça e as suas emoções costumam funcionar. E quando eu digo funcionar, eu estou sugerindo que com um mínimo de autoconhecimento, você já saiba lidar com a sua mente e com as suas emoções. Ai, Ju, mas não tô lidando. Tô sobrevivendo, beleza. Mas você tá olhando para isso porque você escolheu estar aqui. Você escolheu ouvir esse episódio, então você tá se dando a chance de se melhorar, certo? Certo. Então, assim, não importa em que estágio você esteja do seu despertar, se você ainda não entende como a sua mente, as suas emoções funcionam, a gente tá aqui para isso. Se você já entende minimamente, ótimo. Porque quando eu falo funcionam, eu tô supondo que tá fluindo. O problema é quando não funciona, né? E daí quando eu olhei para esse caderno, comecei a conversar aqui com a Mari, e ela falou, nossa, minha área de trabalho no computador tá uma bagunça. Se a gente consegue analisar, né, a mente de uma pessoa a partir da área de trabalho ou do caderninho dela, parece que essa mente é uma bagunça? Pode parecer, mas só a gente sabe como a gente funciona. Eu entendo perfeitamente como está o meu caderninho, não tem cores, não tem muitos riscos. Nas minhas aulas de psicologia positiva, eu confesso que eu capricho um pouco mais, porque daí eu vou pausando a aula, daí eu coloco um bullet, aí eu sublinho, aí eu jogo assim tracinhos para desmembrar uma ideia em fragmentos. Daí ali, beleza, eu capricho porque realmente é um material que eu vou estudar depois. Agora, o meu material de tirar da cabeça não precisa ser floreado, na verdade não deve ser floreado. Inclusive, para você que sente carga mental, você está com excesso de pensamentos. Sabia que ir dormir com excesso de pensamentos prejudica a qualidade do seu sono, prejudica a profundidade desse sono e prejudica a maneira como você vai se sentir quando acordar, sabe?
cabeça não tem que ser cabide de ideias, nem depósito de ideias. As ideias boas precisam estar no papel, onde quer que esteja, né? Hoje em dia com as tecnologias. Mas escrever com a mão, além de ser terapêutico, é uma forma de aprendizagem. E colocar as ideias no papel é uma maneira muito eficiente de você amenizar a carga mental antes de dormir, durante o dia. Então, quando eu sento aqui para gravar o podcast, eu tenho o caderninho, eu tenho a caneta, às vezes eu deixo um episódio como esse, que era um episódio surpresa, que eu não quero saber sobre aquele que vai ser, eu quero sentar aqui e sair falando sobre a vida, eu amo isso. Então, esse episódio surpresa saiu do meu caderninho, com essa escrita toda do meu jeito. Tem até um desenho de uma árvore aqui, que foi a Liliu que fez ontem. A gente estava fazendo atividade da escola, a gente precisava estudar os urucunzeiros. Aí a gente fez pesquisa, descobriu como era, que vinha da família do não sei o que lá, que tinha um nome super engraçado, é bicha orelácea, alguma coisa assim, o nome científico. E daí a gente foi estudando juntas, desenhamos juntas, e daí eu tava folhando o caderno para preparar o podcast, eu vi o desenho dela e aquilo me preencheu, assim, sabe, de um afeto. Eu falei, vou deixar. Mas se você ver todo o resto, tirando o desenho dela, é um garrancho com setinha, com abreviação, mas a minha cabeça funciona assim, porque não é o momento em que eu tô organizando as coisas, é o momento em que eu estou tirando da minha cabeça e colocando aqui. Então você consegue entender que a nossa mente funciona de diversas maneiras para diversos contextos, é lembrar da intenção com a qual você está fazendo o que você está fazendo. Se é para despejar a ideia, não precisa ser bonito. Quando eu falo para as minhas alunas, por exemplo, escreve a carta dos não ditos. Quem tem o meu primeiro livro, O Liberdade de Ser Quem Você É, vocês sabem do que se trata a carta dos não ditos. É para você vomitar o que está dentro de você, que você talvez nunca tenha tido nem coragem de falar em terapia, nunca tenha tido coragem de verbalizar. É para sair o lixo, é para sair o entulho, sem julgamento. Cospe, tira isso de você. Vai sair bonito? Não, eu quero que saia intenso. Então, coloca o seu jeito de fazer, coloca a sua intensidade, não precisa ficar medindo ou desenhando florzinha, fazendo parágrafo, alinhamento justificado. Não. Então, cada momento pede uma intenção. E, geralmente, a gente quer empacotar tudo no mesmo lugar. Quer colocar tudo na mesma caixinha. Então, quando eu olho para esse caderno, eu falo, não tem que ficar bonito. O que tem que ter aqui são os pontos principais. E aí, como a minha cabeça funciona, para você ir puxando, como que a sua funciona. Eu tenho uma personalidade criativa, eu gosto das coisas visuais, então é muito mais fácil para eu compreender uma informação se eu a leio do que se eu a escuto. É muito mais fácil para eu memorizar algo quando eu bato o olho, eu olho aquilo. Se eu fechar o olho e ver a página que não está aparecendo agora, eu lembro direitinho o que eu escrevi lá. É impressionante, é como se eu tivesse uma foto. É uma característica, se chama memória fotográfica. Quando você começa a entender como você funciona, você faz isso a seu favor. O problema é você passar a sua vida lutando contra. Aí, meu bem, não dá. Você querendo... Às vezes eu olho, né? Quando eu faço os cursos, quando eu tô em mentoria, era a galera usando caderno inteligente, iPad coloridinho, eu não sei nem... É um grau de complexidade que me atrapalha ainda. Eu comecei a usar o Notion outro dia, que é uma ferramenta maravilhosa e que eu coloco ali separado por o que é trabalho, o que é família, o que é ideia, o que é sonho. E dentro de cada pasta, né, se a gente pode dizer assim, eu vou escrevendo do jeito que eu quero. Se eu vou colocar bullets, se eu vou pôr um parágrafo, se eu vou pôr uma foto, um trecho do não sei o que lá, se eu vou pôr um rascunho à mão, dá para fazer tudo, né? Então, acho uma ferramenta bem legal. Mas eu lembro que a primeira vez que eu fui usar, eu fiquei uns 5 minutos parada com a mão no queixo, olhando para ele e falando, por onde eu começo? Porque elevou muito o grau de complexidade. Então, é super importante você ter referência para você ter ferramentas, né, de como lidar melhor com a sua mente, como organizar melhor as suas ideias, como gerenciar melhor o que você sente diante disso tudo. É bacana você investigar, você ter o conhecimento.
Mas lembra de adaptar para sua realidade. Que nem aquele episódio que eu falei que eu mergulhei no minimalismo e bati a cabeça. E houve até um debate nos comentários do YouTube. Não, mas poxa, foi bom para você, bateu a cabeça, né? Como se fosse exagerado, mas gente, só eu sei a batida de cabeça que eu dei. E o galinho que ficou. Então, muitas vezes, o que acontece? Quando você vê um conceito, uma forma de viver, um conhecimento, e você cria uma rigidez enorme para trazer aquilo para sua vida, e tem que ser daquele jeito. Então, se eu olhei alguém usando o iPad de uma maneira muito bonita e eu vou querer fazer igual, será que vai funcionar? Quando eu descobri o minimalismo e eu trouxe para minha vida e eu queria levar a risca, assim, a cartilha, não funcionou, meu. Aí que eu bati a cabeça, porque eu nem vi se tinha água naquela piscina. Eu mergulhei e bati a cabeça, em vez de entender o território e entender como eu fluo nesse território. Compreende? A gente não se faz essas perguntas. Então, eu tô aqui para te perguntar, quais são os seus padrões, né? Como que a sua cabeça costuma funcionar diante do estresse, diante da pressão, diante da ansiedade? É legal a gente olhar nesses momentos, porque geralmente quando a gente está sob estresse, sob pressão, em momentos de ansiedade, não funciona tão bem. Mas o que costuma acontecer aí dentro? E que tipo de rotas de fuga te favorecem para você se sentir um pouco melhor? Porque a gente tem padrões, só que se a gente tem também a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, e é isso que eu sou. Você está criando limitações a partir dos seus padrões. Entenda. Os padrões estão ali para você mapear a maneira como você funciona. Não leve isso a ponto de virar uma limitação. Que foi basicamente o que eu fiz naquela época. Eu vi uma forma nova de viver e eu queria ser muito exemplar naquilo, só que eu esqueci de quem eu sou e de como eu adapto, então eu criei uma limitação. E aí deu ruim. Agora volta. Temos padrões, temos tendências. As tendências, geralmente, quando eu estou no momento de ansiedade, eu me calo, né? Então pode ser que antes de uma palestra importante, às vezes eu subo no palco, dou palestra para 500 pessoas, 1.000, 2.000 pessoas, né? Cada palestra é importante para mim, se são 10 pessoas ou se são 2.000. Mas gera um pouco mais de ansiedade você subir num palco com 2.000 pessoas te olhando, certo? E daí, uma tendência minha diante da ansiedade é ficar mais quieta. Eu prefiro ficar concentrada no meu canto, eu me retraio. Só que tem momentos em que eu tô na área de palestrantes com um monte de gente legal, eu vou ficar quieta no meu canto? Não! Eu não preciso transformar isso como um padrão em limitação. Se é uma tendência, eu vou contornando, eu converso um pouquinho, daí eu vou ali, tomo um cafezinho, vou no banheiro, faço xixi, tenho meu silêncio, volto, interajo, né? E daí o que acontece? Quando você entende as suas tendências de forma flexível, você consegue ter melhorias. Então, eu percebi dessa maneira que não faz mal eu conversar antes de uma palestra, mesmo que eu esteja ansiosa, talvez isso até me ajude a sair um pouco da minha própria mente. Porque eu entendi essa tendência, mas eu fui flexível, então permiti melhorias. Terceiro ponto que a gente vai falar aqui, preferências. Então, diante das emoções que geralmente parecem que te engolem, que nem a gente falou no começo do episódio, diante disso tudo, como você sente que você funciona melhor? Como é que você tem as suas preferências? Então, as pessoas que me conhecem muito bem sabem que se eu estou ansiosa ou nervosa, o que acontece, eu prefiro ficar mais quietinha. Eu não vou conversar, não vou ter conversas profundas, eu não vou querer nem interagir muito. Beleza, elas já sabem disso, né? Então, diante dessas preferências, deixa as pessoas saberem também. Minimamente use elas a seu favor. Mas lembra, sem rigidez. A rigidez não ajuda. Porque você manter mínimas preferências em pauta com você te ajuda a sentir pertencimento. Isso é muito bom. Pertencimento é um dos desejos universais. E se você sente que você está muito peixe fora d'água, que você está muito desconfortável emocionalmente ou mentalmente, e você não consegue trazer um pouquinho para o seu próprio fluxo aquilo que te ajuda, você não tem pertencimento e daí? Aí que dá errado mesmo, sabe, gente?
assim, eu não gosto de falar de certo e errado, mas aí que não flui, que não funciona e que você entra um pouquinho mais fundo nesse buraquinho, que te limita, que te atrapalha. Então, tenta entender quais são os meus padrões, se pergunta. Quais são as minhas tendências? As tendências, elas são mais maleáveis que os padrões são mais rígidos, podem levar a limitações. E quais são as minhas preferências? Porque tem o que você prefere que vai dar para fazer, tem o que você prefere que não vai dar para fazer. Entendeu? Porque daí você vai gerar melhoria, você vai gerar pertencimento. Tem todo um caminho. E aí eu vou deixar 2 perguntas super interessantes para vocês. Esse episódio, gente, ele segue muito uma linha que eu não tô te dando resposta. Eu tô te fazendo pergunta porque um dos preceitos do autoconhecimento é a autoinvestigação. É autoconsciência. E só você vai ter suas respostas. Eu não tô vindo com respostas prontas para você se investigar. Então aqui é treino. Tem vários episódios que eu sigo essa linha, essa metodologia. Tem outros que eu venho e conto uma história e faço reflexões. Aqui é pergunta para você levar para sua vida. Sobre os seus fluxos emocionais, a gente falou um pouquinho das articulações da mente e tudo isso diante de emoções, mas a respeito dos seus fluxos emocionais, o que reforça os seus estados indesejados? Então, quando você está naquele loop de preocupação, quando você está naquele dia de bloqueio criativo, naquele dia de angústia, de medo. Quem tem um material muito interessante sobre isso, gente, é Gloria Wilcox. Vai ter no meu segundo livro, tá? Vou até deixar um QR Code aqui na tela, porque a gente está no momento pré-venda para você já garantir aqui o seu exemplar. Gloria Wilcox, ela aprofundou a roda das emoções que já tinha sido feita, né, por um profissional da área da saúde, um psicólogo no passado. A Gloria Wilcox, ela colocou ali, dentro de 8 emoções base, né, que seriam as nossas emoções principais, todas as vertentes em volta. É muito interessante para você aprender a nomear melhor o que você sente. E você entendendo quais são as emoções que mais te geram um estado interno indesejado, se pergunta com carinho, mas com firmeza e com transparência, o que reforça esse estado? Porque às vezes o caminho mental que você está escolhendo diante daquela emoção limitante está reforçando esse estado, como se te deixasse mais daquele jeito. Então, vou te dar um exemplo. Quando a gente está triste, para mim, assim, uma das emoções que mais pega é frustração, que é motivo de várias pautas na terapia. Frustração é um negócio que mexe comigo, mais do que medo. Mais do que medo. Que a frustração, ela tá ali diante de algo que já foi, que já aconteceu e você tá frustrado. Porque não aconteceu da maneira como você gostaria, desejava, piriri pororó. O medo, ele tá antes de muitos passos. A frustração tá depois do movimento, né? E a frustração, eu sei que o que reforça meu estado é não falar a respeito. Eu entro nesse modo da introspecção, não falo a respeito, então como que eu saio disso? Porque isso vai alimentando lá dentro. A mesma coisa o medo. Qual é a forma mais eficiente de você atenuar a sensação de medo? É colocando movimento. Porque o medo, ele tem um caminho que nos leva, né, ao bloqueio. A gente se sente paralisada, a gente se sente bloqueada. É uma ação mesmo, para quase todo mundo se manifesta dessa forma, né? O medo atua dessa maneira. E uma das formas mais eficientes de você contornar o medo ou atenuar o medo é ter ação, é ter movimento. E provavelmente é fazer o que tem que ser feito, que está te causando medo. Depois que você faz, depois que passa, aí você lembra quem manda aqui. Você entende que o medo não precisa ser maior que você. Mas a estagnação reforça o estado de que o medo é maior do que eu. Só que ele não é. Então tem formas de você contornar. Então, quando eu te pergunto o que reforça o seu estado, é para que você entenda o que é que está te prejudicando. Que não está te permitindo ter as rotas de fuga. Não está te permitindo ter a gestão emocional daquilo. Porque a emoção precisa ser sentida, a emoção precisa ser vivida. Ela não pode ficar ali travada, senão a gente adoece. Senão a gente vai acabar criando dentro de nós, a gente vai somatizar essa emoção, essa dor. E vai acontecer depois um desequilíbrio físico, fisiológico. A emoção precisa vir, precisa ser sentida e precisa sair, mas ela só consegue sair quando você entende o que libera o seu estado interno.
Então, o que que libera? São 2 perguntas, gente, perguntas de milhões para você se fazer diante das situações mais limitantes, mentais e emocionais, especialmente emocionais. O que reforça esse estado e o que libera esse estado? O que te ajuda a fluir, a ter autoconsciência e fazer a gestão emocional, né? Então, falar é conversar sobre isso. Se eu estou frustrada com uma pessoa, eu tenho que falar com ela. Se eu ainda não estou pronta para falar com ela, eu vou levar para terapia. Se eu não estou pronta para levar para terapia, ou não é o dia da terapia, ou não tem terapia, eu escrevo. Entende que tem muitas formas? É isso que, quando eu pergunto o que libera o estado, são esses insights que vêm. E às vezes não vem de primeira, tá? Não se cobre e não se culpe. Não vem de primeira, mas tem como. E é assim que você vai se investigando. São maneiras incríveis de você gerar aí mais sementes de autoconhecimento e autoconsciência na sua vida hoje, tá? Então, poder mapear a sua cabeça e as suas emoções é maravilhoso. Só que muitas vezes a gente está lutando tanto contra isso tudo que a gente não se permite nem olhar com carinho. Não se permite nem acolher que faz parte. A gente é humano, a gente vai pensar, a gente vai sentir. Para de brigar com essas emoções. Mapeie elas, entenda os seus padrões, as suas tendências e as suas preferências, para que assim você vá criando saudáveis rotas de fuga e de fluidez e de gerenciamento emocional para isso tudo que está se passando, porque isso tudo não é maior que você. Quando você contrai, você retroalimenta, aí sim o negócio cresce, aí sim desanda. Mas quando você sente, entende, mapeia, sabe o que está reforçando o estado e sabe o que está liberando o estado, a história muda, meu bem. Eu quero muito que você exercite isso. Comenta agora como você se sente sobre isso. E se precisar, volta depois ou lá nas minhas redes sociais para me contar de que maneira isso te ajudou. Porque, assim, de verdade, pode mudar muito o jogo aí para você e é isso que eu desejo. Então faz o seguinte, compartilha com as pessoas que precisam ouvir isso. Espero poder ajudar mais pessoas. E tô aqui sempre, gente, toda segunda às 18 horas tem um novo episódio pra gente falar sobre os assuntos da vida, inclusive os mais densos, os mais desafiadores e também sobre as alegrias, claro. Mas pra gente vivenciar com presença e com intensidade as alegrias, a gente tem que primeiro cuidar aí dessa bagunça que tá acontecendo. Que a bagunça esteja no caderninho. Combinado? Eu te vejo no próximo episódio. Um grande beijo. Até mais.